Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Maranatã, vem Senhor Jesus. No dia de hoje vamos para a leitura da primeira leitura que se encontra no livro de São Paulo aos Colossenses. Bora pro vídeo? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e deixa seu joinha. Vamos ver o que Deus nos tem para dizer hoje em nossos corações? Vamos pro vídeo? Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele, apoiado na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Estais alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo sem se fundamentar em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vos estáis repletos, pois é ele a cabeça de todas as forças e todos os poderes. Neles vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitado por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nos perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-los em cortejo triunfal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, a palavra de hoje nos traz uma mensagem muito importante. Uma mensagem, um lembrete, né? Que através do batismo todos os nossos pecados ele foi perdoados. Olha só a importância da gente ser batizado, né? A importância da gente ter essa comunhão, essa amizade com Deus. Porque graças à flagelação, graças ao sacrifício de cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, essa dívida, ela foi pagada na cruz. Olha, se você ainda não se batizou, seus filhos ou algum parente seu não é batizado, trata de colocar sua vida em ordem, alinha sua vida em ordem com Deus. Não é fácil, gente, não é fácil hoje em dia se batizar, não é como antes, né? Inclusive em muitas paróquias se faz aquele batismo em datas específicas da igreja, aquele batismo mais, né, comunitário, já não é aquele batismo que a gente fazia quando a gente era criança, né, individual. Não, agora o negócio é mais complicado, porque tá havendo menos vocações sacerdotais. Não, deixa eu corrigir, não é que tem menos vocação, as pessoas não estão respondendo ao chamado de Deus, porque Deus sigue chamando, né, para o sacerdócio, para ajudar na igreja, mas as pessoas, né, por falta de conhecimento, escolha mesmo, né, gente? Se cortou aquela linha de batizar os filhos, e eu não tô falando só da fé católica, também estamos falando da fé cristã, né? Hoje em dia, as pessoas não tá ligando mais para batismo, né? A palavra de Deus diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aí eu me pergunto, e quem não for batizado, né? Boa pergunta, né? É uma pergunta muito interessante, lembrando que o batismo, gente, o batismo ele nos livra do pecado, ele lava, é um banho que você toma do pecado,
Claro, isso não significa, né, meu filho, minha filha, que você vai seguir pecando, né? E vai ficar limpinho. Aí você tem que se confessar, né? O pecado, o batismo, ele nos livra da culpa original do pecado. Ele nos traz intimidade com Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, né? Através do batismo, nós temos uma comunhão com Deus. E olha que bonito que diz Paulo na palavra, a fé que Deus implanta. Quem implanta a fé, gente, eu sempre falo, o dom da fé, a fé é um dom que Deus coloca no nosso coração. E nossa oração, nossa busca de Deus, né? A missa ler a Bíblia, ler a Sagrada Escritura, nós católicos fazer nossas devoções, nossos terços, nosso rosário, nossas novenas, né? Porque nós somos católicos, gente, é essa a nossa fé. Isso é uma resposta, gente. Isso é uma resposta daquilo que Deus colocou no nosso coração. É muito triste, eu fico muito triste quando eu, por exemplo, eu ando pela rua e eu vejo pessoas em situação de rua, né? Pessoas moradores de rua com aquele olhar perdido, com aquele vazio, sabe? Muitas vezes aquelas pessoas, elas têm casa, elas têm família, mas por opção, escolha, né, gente? Escolha, decidiu entregar sua vida ao vício, né? É uma doença, claramente, né? Também a força inimiga, né? O inimigo, a única coisa que ele quer é destruir o seu corpo, porque seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, gente, no batismo, né? Nós somos lavados do pecado, temos uma intimidade com Deus, nós somos filhos de Deus e Deus nos envia o Espírito Santo para nos guiar em nossa caminhada. Olha só a importância do batismo, né? Por que eu tô falando isso? Se você ainda não batizou, batiza sua família. Nós católicos batizamos criança, né? A melhor coisa, gente, é batizar pequenininho, porque a palavra diz, né? Todo aquele que crê e for batizado será salvo, né? Aí vocês deixam o povo aí, né? A Deus dará, né, esperando Jesus, tá na porta. Jesus, ele tá, graças a Deus, ele tá voltando, porque o mundo tá muito difícil, as pessoas tá muito difícil, as pessoas não querem saber de reza, não querem saber de oração, as pessoas querem saber de dinheiro, de bem-estar material. Eu também me enquadro, gente. Aí, viu? De vez em quando eu tô aqui, né? Em vez de eu estar produzindo para Deus, eu tô aqui pensando o que eu vou comprar, o que eu vou fazer, né? Então, não é só a gente prediga, mas é pra gente também, viu? Então, nós estamos muito difíceis. Nós não queremos saber de oração, nós não queremos saber de igreja, nós não queremos saber de salvação. Nós queremos saber só da misericórdia de Deus, que Ele é misericordioso mesmo, viu, gente? Nossa, Deus é maravilhoso. Mas também nós temos que fazer a nossa parte. Por que nós não podemos desejar o céu desde agora? Né? Por que tem que estar esperando na beira da morte para desejar o céu? É uma coisa que a gente pode pensar. Eu, no ano de 2023, só para contar um pouquinho para vocês, né, gente? Para vocês também conhecendo a gente. Eu convivia 12 anos com meu esposo, ele solteiro, eu também solteira, e por isso que eu falo, a gente não tinha necessidade de casar. E a partir do momento que eu rezei um terço para uma pessoa, fiz uma novena, e Nossa Senhora, ela tocou muito no meu coração. Aí eu quis voltar à minha vida de igreja, de comunidade, eu fui na minha paróquia, e eu conversei com o meu padre, né, com o padre daí, o sacerdote daí, e ele me orientou o que fazer, claramente, né, gente? Ele falou, ai, que bonitinho, siga pecando, né? Fica aí, vivendo junto, sem casar. Não, gente, então o que eu fiz? Isso foi lá por o ano de 2020. Era pandemia, né? Não tinha muitas coisas. E no ano de 2020 até 2023, eu coloquei a minha vida em ordem, né? Meus filhos não eram batizados, eu sim era batizada. Então, Deus foi colocando aquele desejo, né, de me aproximar mais de Deus, daquele trilhar um caminho de amizade com Deus. E eu, para a honra e glória de Jesus Cristo, em 2023, que a pandemia já aqui no Chile foi mais pesado, né, gente? O tema da pandemia teve mais, a gente ficou muito tempo fechado, lockdown. Aí no Brasil foi mais leve, parece, né?
Tô falando, gente, não de mortes, eu tô falando de como funcionava o comércio, instituições, essas coisas. Então, em 2023, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, meu filho, na época, os dois estudam em colégio católico. E em 2023, meu filho ia sair da licença média e o colégio fez, né, um processo para que os meninos saíssem com os sacramentos em dia. Batizado, primeira comunhão e crisma. Aí eu aproveitei também de colocar os meus em dia, né? Meu batismo já estava em dia, eu consegui o certificado. Meu esposo também era batizado. Mas aí a gente fez, meu filho fez um só curso preparatório para tudo isso, com datas diferentes para batizar, para a primeira comunhão e para crismar. E assim foi. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, num período de 6 meses, a gente conseguiu colocar em dia. Eu lembro que nós terminamos, por exemplo, na mais ou menos 15 de setembro, e eu, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, eu me casei 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo, né, gente, que a batalha, meu filho, para eu chegar até aí, eu sofri bastante, muita humilhação, né, de gente mesmo dentro da igreja, das pessoas que faziam o curso, porque o inimigo, ele não quer que você tire do pecado, sair do pecado. A ideia dele é você ficar aí. E, lamentavelmente, as pessoas que muitas vezes que faz os cursos, eles não estão preparados, né? Eles não sabem a importância de pegar aquele irmão, não só Deus que já fez a fé, né, gente? Deus já colocou no coração da pessoa, mas você trazer aquela pessoa, né? Você puxar, ao contrário, eles começam a falar, não, aqui para casar não precisa crismar, né? Não sei se é realmente assim. Mas, né, é mais fácil, essa pessoa já tá ali, que ela se crisme, né, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, esse é meu testemunho. Então, é para que você, talvez você não está batizado, talvez alguém na sua família não esteja batizado, para que vocês possam, olha que maravilhoso, se livrar do pecado original e de todos os pecados, ter intimidade com Deus, ser filho e amado e profeta da casa de Israel e ser guiado pelo Espírito Santo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu joinha e compartilhe. Nos vemos até o próximo vídeo.